Doutor Estelo, chegou o paciente no pronto-socorro com dor torácica, essa dor torácica era intensa, o plantonista fez um eletrocardiograma, não achou nada. Pediu enzima cardíaca, troponina negativa. Passou para outras investigações. Tu pensaria em dissecção da aorta e para te fazer um diagnóstico diferencial, o que tu faria com esse paciente? Bom, em primeiro lugar, só para o pessoal de casa que está assistindo entender o que é uma dissecção. Como eu falei no início, as artérias têm aquelas 3 camadas. E o que acontece na dissecção? A camada mais interna, mais próxima onde passa o sangue, ela se rompe pela pressão alta, como a gente já falou. E se rompe e o sangue vai passando entre as camadas da artéria. Quando ele passa ali, se criam duas luzes. Uma luz que o sangue já passava e essa nova luz criada pela dissecção. Isso é associado a muita dor, porque leva a falta de sangue para alguns órgãos. Então, às vezes, o paciente pode ter perda de função renal, pode faltar sangue para a perna. E esse paciente chega na emergência, assim, com muita dor. A gente tem que suspeitar. É um paciente que queixa de uma dor súbita, muito forte no peito, que muitas vezes vai se irradiando para a coluna, para as costas, e às vezes desce até os membros inferiores. O exame que a gente tem que pedir, é obrigatório na suspeita, é a tomografia. Com ela, a gente então vai evidenciar esse sangue entre as camadas e vai poder tratar conforme for mais adequado. Quais outros exames poderiam nos ajudar? O ecocardio, né? O cardiologista teria, com o ecocardio, poderia ver essas duas luzes, né? Angiorressonância, que a gente não tem tão disponível nas nossas emergências. Arteriografia, que é o exame padrão para ver a circulação, mas também não é muito disponível no setor da emergência. Às vezes o raio-x de tórax também tu pode ter alguma ideia, porque alarga ali o mediastino, né? Alarga esse espaço entre os pulmões, pela função que vai dilatando a artéria. Quais os tipos de dissecção da aorta que nós temos? A gente tem 2 tipos, que é o tipo A, que é quando a aorta, logo da saída do coração, acontece essa ruptura e toda essa separação das camadas, e o tipo B, que ele acontece então mais longe do coração. É importante essa diferenciação porque o tratamento é diferente dos 2 tipos, né? O tipo A, ele precisa de cirurgia imediatamente. Se não operar, a mortalidade é de 50% nas primeiras 48 horas. Já o tipo B, que é aquele que é mais longe do coração, a gente iniciar o tratamento clínico com controle da pressão, medicamento para dor e vai fazer o tratamento cirúrgico se tiver uma complicação da dissecção. Muito bem. E pacientes, voltando ao pronto-socorro, já que nós estamos aqui no ICOR, Policlínica do Hospital de Caridade, aqui do lado é o pronto-socorro. Com essa violência toda que tem por aí, cada vez mais tu abre o jornal no final de semana e tu vê assassinatos, né? Infelizmente, segurança no nosso país é uma piada. Então, os nossos colegas se veem ali com muito trabalho, tanto aqui no Caridade como nos outros hospitais da cidade. O Hospital Universitário está sempre cheio, né? No caso de um tiro, de uma facada, e que pegue o tórax e que pegue a artéria aorta, ou num traumatismo craniano, num traumatismo de tórax, num acidente de carro. O que pode acontecer com essa aorta e qual é a nossa conduta? São 2 situações, digamos, diferentes. O trauma aberto, digamos assim, que seria pela facada, pelo tiro, muitas vezes o projetil ou a própria faca, ela atinge a aorta. E às vezes, em função de como a cavidade torácica ela é mais apertadinha, digamos assim, o sangue ele consegue ficar preso, ele não rompe totalmente para a cavidade. Então o paciente às vezes começa com uma instabilidade, né? Começa a ficar com a pressão muito baixa, o coração muito acelerado em função dessa pressão baixa, e às vezes ele consegue chegar até a emergência e a gente vai ter que diagnosticar e operar. Muitas vezes acontecem pequenos furos, né? Ficam na aorta e causam o que a gente chama às vezes de pseudaneurisma, que com esse furo forma uma camada de sangue ao redor, simulando um aneurisma, simulando uma dilatação.
Essa, infelizmente, precisa de tratamento cirúrgico, não tem outra opção. No caso de um trauma fechado, por exemplo, num acidente de carro, em 20% dos traumas em que há morte, logo após o incidente, a ruptura da aorta, porque a gente tem algumas porções da aorta que elas são fixas. Ela não é totalmente móvel. Então, em função da batida, da desaceleração, a aorta acaba se rompendo. E isso é uma situação com uma mortalidade elevadíssima. Na maior parte das vezes a gente não consegue salvar o paciente e ele acaba morrendo ali no acidente mesmo. Isso mesmo com os airbags. Mesmo com o airbag. Porque mesmo com o airbag o impacto frontal ainda é grande. Então acaba desacelerando os órgãos, né, na hora da batida, e a aorta, como não consegue acompanhar totalmente o movimento, acaba se rompendo. No caso de procedimentos cirúrgicos, nesse caso vai direto para o bloco e faz a reconstituição, né? Mas tem uma coisa que muitas vezes nós chamamos vocês, né? Quando o paciente tem esse quadro clínico e daí ele fez uma tomografia de coronária e daí o diagnóstico não veio dissecção da aorta. Veio um tal de hematoma intramural. Ou às vezes vem uma úlcera penetrante. O que é isso? Como é que eu faço a diferença? E o tratamento é o mesmo? O risco é o mesmo? Qual é o manejo desse paciente? Bom, o hematoma de aorta, ele tem uma mortalidade bastante semelhante à dissecção. O que é um hematoma? Ele acontece por uma ruptura de uma daquelas camadas da artéria e fica sangue acumulado. A diferença da dissecção é que a dissecção o sangue segue indo pela aorta, ele segue fluindo. No hematoma ele fica mais localizado. Mas o risco de romper a aorta, né, de dilatar a aorta, continua semelhante à dissecção. E, inclusive, em alguns casos, o próprio hematoma evolui para uma dissecção de aorta. O tratamento é semelhante à dissecção. Naquelas próximas ao coração, a gente tem que indicar a cirurgia nas primeiras horas, e naquelas que são mais longe, tratamento clínico e opera se tiver complicação. Quanto à úlcera penetrante de aorta, ela é uma patologia um pouquinho diferente, mas ela também é um paciente já mais grave, geralmente paciente mais idoso, que é tabagista, né, que tem uma história de fumar há muitos anos e que ele já tem doença da aorta, ele tem aterosclerose na aorta, ele tem aquelas placas de gordura. E aí na placa, por algum motivo que a gente não sabe muito bem qual, mas muito relacionado àquela pressão alta, vai batendo tanto naquela placa que ela fura. E assim ela entra pelas camadas da artéria. Ela tem uma mortalidade menor que a dissecção e o hematoma, mas também é importante ter o diagnóstico para poder fazer o tratamento. E a gente trata de formas mais clínicas, vai optar pela cirurgia quando já tiver uma complicação dessa úlcera. Nos exames parece uma úlcera que nem de estômago, abre aquele buraquinho dentro da aorta mesmo. Bom, nós vamos para mais um intervalo e depois voltamos para o terceiro bloco, colocando essa parte de tratamento que a doutora Estela está discorrendo e fazendo uma abordagem do tratamento clínico, do tratamento intervencionista e do tratamento cirúrgico. Nós sabemos que os três tratamentos são eficazes na medicina como um todo. Mas como isso se comporta na área vascular?